Eu estou trazendo hoje aqui uma convidada especial, a Viviane. Viviane, se apresenta para o pessoal. Tá bem. Meu nome é Viviane Vicente, eu sou advogada de formação, já trabalhei bastante na área do direito, tanto no serviço público como na iniciativa privada. Mudei depois para a carreira corporativa e estou agora na minha terceira carreira. Eu sou consultora e instrutora de vários tópicos. O principal deles hoje em dia é a inteligência cultural. Depois eu vou falar um pouquinho do que é inteligência. Comportamento organizacional, tudo que se refere ao comportamento no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, nas relações de negócios. Eu falo hoje de São Paulo para vocês. Ah, que legal, muito legal. Vivi, explica um pouquinho sobre essa questão da segurança psicológica, o que, que é essa questão, o que, que é a segurança psicológica nas empresas e como que eu consigo trabalhar essa questão da segurança psicológica junto com a espontaneidade e com a autenticidade, que é uma busca, né, do empresário. O empresário procura um funcionário autêntico, né, espontâneo, mas para que se tenha isso também precisa também haver a segurança psicológica, né? Explica para a gente como que funciona essa questão. Sem dúvida. A segurança psicológica ela é definida como o sentimento que pessoas de uma equipe, de um time no trabalho, ou até fora do trabalho, um time nos esportes, né? De que elas podem correr riscos interpessoais, ou seja, de que elas podem agir de forma autêntica, então vem aí a autenticidade, na questão de expressar as suas opiniões, as suas ideias, dar sugestões, apontar quando algo está errado, quando uma conduta não é correta, não é ética. Então, a autenticidade vem aí. As pessoas não precisam ocultar o que elas pensam de verdade, não precisam ocultar a cultura de origem, as preferências pessoais, a orientação sexual, essa autenticidade, esse sentimento de que eu estou seguro aqui no meu ambiente de trabalho para me expressar, me manifestar, é o que caracteriza a segurança psicológica. É evidente que essa autenticidade, ela não pode ser absoluta no sentido de invadir o direito do outro, ofender o outro. Então, se o seu eu autêntico é usar uma camiseta com dizeres ofensivos, isso não pode ser aceito no ambiente de trabalho. Então, essa autenticidade, ela sempre deve estar no limite em que também promove a segurança psicológica dos outros, daqueles com os quais a gente interage. E a questão da espontaneidade, acho que é isso mesmo. As pessoas que sentem dentro do ambiente de trabalho, dentro daquela equipe, a segurança psicológica, elas se sentem confortáveis para agir espontaneamente, para se expressar e não ficar medindo palavras, fingindo que não são o que tem que apresentar naquele ambiente. E um dos palestrantes, consultores, autores de maior destaque hoje em dia, que é o Simon Sinek, ele diz exatamente isso. Um ambiente de trabalho em que as pessoas têm que mentir, têm que fingir, é um ambiente de trabalho em que ninguém é autêntico, em que não existe confiança. Porque se você tem que ir, as pessoas se transformam, ele diz, em atores, impostores, fingidores. Né? E Sim, não é isso que nenhum empresário quer, não é isso que nenhum cliente, consumidor quer da sua empresa. sim. E essa questão do RH, né? Que a gente tem aqui muita reclamação dos empresários, funcionários que não sabem lidar na verdade, existe um problema em lidar com as questões dos funcionários. Então, muitas vezes, a gente vê aqui que o funcionário vai se dirigir ao RH ou o funcionário se dirige direto para o chefe do chefe, alguém, enfim. E, então, tem todo um problema de segurança aí, né? De confiança, na verdade. Então, alguém faz algo que de repente não está bom
E aí as pessoas estão chamando isso de escalar, né? Vão escalando. Então, ao invés de eu conversar com um funcionário, de eu criar regras na minha empresa para conversar direto com o funcionário, enfim, aí acaba que eu falo com o chefe do chefe, o funcionário, enfim. Então, assim, gera um problema na empresa muito grande, né? Uma falta de confiança. E aí o funcionário, por um outro lado, a gente percebe que o funcionário tem um certo receio de falar direto com o RH, de achar que vai ser mandado embora se falar alguma coisa direto para o RH. Então, como que é isso? Para se trazer uma segurança, uma confiança melhor na empresa, se o funcionário, se existe algum problema, o funcionário deve ir direto para o RH, conversar com o RH, ou conversar com, com alguém, enfim, com outra pessoa que não seja o RH, com o chefe. Como que funciona essa questão para tanto o funcionário se adequar, como também para o empresário? Isso é difícil, né? Para ter essa confiança. As pessoas acaba não existindo muito isso, né? Acaba tendo um problema na empresa e é o que você falou mesmo. Acaba sendo um teatro, né? As pessoas fingindo que são algo, mas não é aquilo que... Enfim, e é difícil da gente administrar aqui, a gente que está na parte do jurídico, porque a gente sempre fala assim, não adianta a gente colocar algo no papel que as pessoas não vão cumprir, né? Que o papel ele é só para forma, na verdade, precisa ter um cumprimento. Então, se não está tendo um cumprimento, não está sendo legal para ninguém, né? Como que funciona essa parte? Para quem que tanto o funcionário como para quem que o funcionário, como que o empresário pode estabelecer regras que o funcionário se sinta seguro, né? E para onde que o funcionário, com quem que ele deve falar, se reportar, para ter essa Acho que segurança. um ponto importante da gente pensar é que as relações de trabalho não deixam de ser relações humanas. São pessoas, né, que estão lidando umas com as outras todos os dias, no mesmo contexto, algumas em posições hierárquicas diferentes ou até equivalentes, e conflitos sempre vão existir porque estamos lidando com humanos. Eu diria que o ideal, tanto para as relações entre líder e liderados, como entre colegas, e com a empresa como um todo, né? Quando a gente fala de cultura organizacional. O ideal, eu creio que é sempre a gente se dirigir àquela pessoa com quem está havendo a divergência, aquela pessoa com quem o tratamento, o comportamento não está sendo o ideal, o adequado. Mas nem sempre isso é possível, né? Então, aí vem uma consequência da segurança psicológica ou da falta dela. Se um funcionário, um colaborador não se sente à vontade, sente que vai ser retaliado, que vai sofrer uma represália se ele apontar alguma coisa do outro ou, entre aspas, reclamar, se queixar de um tratamento, fica muito difícil realmente. Eu creio que é possível, sim, uma empresa estabelecer políticas na questão de reportar comportamentos, reportar problemas, mas como você bem disse, não dá para a gente colocar uma política que restrinja a liberdade de expressão das pessoas e delas, de repente, correrem um risco interpessoal, né? De serem ofendidas, de serem magoadas, de serem maltratadas. Então, eu creio que as políticas nesse sentido, né, o que você chamou de regras, podem ser sugestivas, né? Eu acho que elas podem ser sugestivas no sentido, a não ser, é claro, quando se trata de indicar algum comportamento que foi contra uma outra política. Aí sim, as empresas devem ter canais oficiais de comunicação, né? Então, se a gente chegar num extremo, num caso de assédio, ou de outro lado, de algum tipo de conduta antiética contra a empresa, contra política, seja de compra, seja de promoção ou de contratação de pessoas, né? Se a gente chegar num extremo de fraude, claro, todas as empresas devem estabelecer canais oficiais consistentes de comunicação. Mas quando se trata das relações entre pessoas, eu digo que o ideal é sempre se dirigir àquela mesma pessoa. Se não é possível,
ao líder, se essa pessoa não for o líder, e o RH sim, o RH deve ser um segundo recurso, né? Porque o RH lida justamente com os recursos humanos, ajuda as pessoas a se entenderem, estabelecerem estilos de trabalho, estilos de gestão. Empresas grandes multinacionais ou grandes corporações também nacionais, geralmente têm no departamento de recursos humanos profissionais que são designados para cada unidade de negócios, né? Para cada departamento. Esses são os business partners do departamento de RH, ou seja, não só eles têm conhecimento da matéria de recursos humanos, mas eles também acabam tendo conhecimento da matéria daquele departamento, seja de marketing, seja de pesquisa, do que for. Eles acabam entrando de uma forma mais precisa e mais profunda para entender o negócio e para entender aquelas relações daquelas pessoas. Eles conseguem ser conselheiros daquele time. Voltamos. Então, eu escutei você falar a questão do business partner, né? Que quando a empresa é grande, é uma multinacional, normalmente já existem as células, né? Então, cada um cuida de um departamento específico, né? E que é chamado de business partner, né? A pessoa que trabalha, né? Isso, então é um profissional de recursos humanos que fica inserido, né, em cada um desses times ou departamentos e tem mais condições de ajudar quando há algum conflito, algum problema nesse sentido. Agora, claro, empresas pequenas, menores, não tem condição de designar um profissional de RH para cada time, para cada departamento. Então, essa função fica um pouco mais centralizada. Mas eu diria que cada líder, mesmo em empresas pequenas, equipes pequenas, cada líder tem condições de criar um ambiente psicologicamente seguro. E criar esse ambiente onde seja possível ter essas discussões, resolver os conflitos. E a segurança psicológica não significa que todo mundo está felizinho todo dia, o tempo todo. Significa efetivamente que as pessoas se sentem tranquilas para dirimir as divergências. Elas se sentem tranquilas para discordar. Olha, isso não foi legal, isso está errado. Que existe essa liberdade, que as pessoas ficam à vontade, até mesmo para discutir o que não está indo bem. Entendi, entendi. E essa questão da pandemia que a gente vive hoje, como que eu vou que essa pandemia, na verdade, muitas empresas, quer dizer, a grande maioria, ninguém estava ali preparado, né? Então, como que fica essa questão da pandemia, né? O trabalho remoto com essa segurança psicológica? Porque o que a gente vê é que não tem, na verdade, segurança psicológica nenhuma, né? Muito pelo contrário, acho que essa pandemia trouxe uma insegurança maior, assim, porque o que a gente vê é muitas reuniões marcadas no mesmo horário, ou em horários parecidos, né? Muitos cursos, utilizando muitas plataformas diferentes, e aí o pessoal tem colocado até no mudo as reuniões, né? Então, assim, a gente entra numa reunião, coloca ali no mudo e percebe o funcionário trabalhando ali em vários locais ao mesmo tempo. Quer dizer, na verdade, realmente não fica muito difícil ter uma segurança nesse sentido. Então, qual que é a sua sugestão, uma orientação nesse sentido, diante desse cenário que a gente está vivenciando hoje? Esse cenário que ninguém esperava e mesmo as companhias, as organizações que tinham um bom plano de gerenciamento de crise, talvez não estivessem preparadas para isso, né? Bem, os estudos sobre segurança psicológica, que vêm desde os anos 1960, o que eles indicam? Que nos núcleos, né? Nas equipes em que existe segurança psicológica, as pessoas têm mais condições de lidar com a incerteza. E aí, esses estudos vieram de incertezas que são normais, decorrentes das mudanças, dos desafios organizacionais, dos desafios de cada organização, mas também de crises, seja em que país que seja, e agora, no nosso caso, é uma crise global. Então, esses estudos indicam o seguinte, que num cenário de crise, num cenário de incerteza,
As equipes que sentem essa segurança, ao invés de se autodefenderem, as pessoas se sentem ainda mais engajadas. Elas se sentem mais estimuladas a vencer esses desafios. Agora, novamente, uma pandemia que atingiu a todos globalmente. O que a gente pode fazer para amenizar esse estresse que é inevitável, que foi causado nas pessoas, a incerteza que ainda continua, já passamos várias fases, mas existe muita incerteza e muitas perdas, muitas pessoas perderam os seus meios de subsistência. O que é preciso? Na questão dos líderes, é prestar atenção na situação de cada um dos seus liderados. Então, qual é a situação de cada um? Quem tem filhos na escola que precisam de atenção o dia inteiro? Quem tem pessoa idosa ou que está de outra forma no grupo de risco? Quem tem alguém efetivamente doente em casa e precisa tomar mais tempo para os cuidados dessa pessoa? E quem não tem? Quem está numa situação que a pessoa é totalmente solitária e precisa do contato social que durante muito tempo a gente não teve? E os líderes prestando atenção nisso, tendo empatia, manifestando essa empatia perante os seus liderados, perante a equipe, eles podem, claro, cada um na medida do seu poder, da sua limitação, da área de atuação, ajustar o regime de trabalho, ajustar as demandas. Uma equipe que seja unida, um consegue cobrir um pouco para o outro, para que possam todos contribuir, não deixar de contribuir, porque aí a pessoa se sente sem valor, né? Ela sente que não tem valor nenhum, mas que consiga também cuidar da sua saúde, cuidar da saúde de quem está sob a sua responsabilidade ou que divide o mesmo lar. E para essa questão que você mencionou, das múltiplas reuniões, das múltiplas telas, isso é uma outra questão que para a maioria das pessoas não é saudável, né? Alguns de nós somos capazes de levar várias reuniões ao mesmo tempo e digitar, e escrever um relatório e prestar atenção e assistir as notícias na TV, mas a maior parte das pessoas não é assim e isso causa um estresse demasiado. E esse estresse que vem dessas múltiplas tarefas, do ambiente de incerteza, da crise, ele acaba causando o que se chama de desgaste neuropsicológico. O que é isso? É o comprometimento das funções cognitivas, exatamente aquelas que a gente precisa no trabalho. O raciocínio, a memória, a análise crítica, a tomada de decisão. Então, o estresse acumulado, o estresse constante, ele causa isso. E aí, uma pessoa que está com esse comprometimento das funções cognitivas, ela não é produtiva. Ela pode até estar na frente do computador, mas ela não está produzindo nada. Seja que função for. Uma pessoa que trabalha na área criativa, ela vai ser muito menos criativa. Uma pessoa que trabalha numa área mais automatizada, mais mecânica, ela vai perder detalhes. Isso, assim, é comprovado. Estudos em neurociência comprovam que a performance das pessoas diminui significativamente por conta do estresse. Sim, claro, né? Não tem como a pessoa performar, enfim, não tem como produzir com tanto problema, tanta tela ligada, tanta gente falando, né? Enfim, e se a empresa exige isso, ela está falhando em perceber que isso, na verdade, não está aumentando a produtividade dela. Está diminuindo. Fora os custos, quando as pessoas começam a adoecer, começam a tirar licença, começam a faltar. Isso traz custos mensuráveis para a empresa. Né? Então, é uma ilusão achar que essa exigência toda vai ser um bem para a empresa. Sim, claro, sim. E essa questão dos geolocalizadores, né? Da empresa ter... Isso é saudável, a empresa colocar ali um geolocalizador para saber onde está o funcionário, se o funcionário... E também verificar se o funcionário está logado, quanto tempo o funcionário está logado, se isso traz algum benefício, se traz segurança. Porque antigamente a gente tem aquela questão de horário de trabalho, né? Então o funcionário tem que trabalhar a tal hora, então
gente não sabe mais se é o horário de trabalho ou se é a entrega que tem que ter da produtividade, né? Então, como é que fica essa questão hoje frente à pandemia? Se traz alguma... Isso não vejo como trazendo segurança psicológica, não sei. Qual que é a sua opinião sobre isso, Vivi? Eu acho que a gente tem que pensar que há diferentes funções que exigem também diferentes controles, né? Então, em alguns casos, algumas pessoas realmente precisam trabalhar um determinado número de horas por dia e naquele horário pré-estabelecido. Então, se a gente pensar em alguém que trabalha no call center, se a pessoa faltar sair mais cedo, talvez a operação fique desfalcada. Então, se a gente pensar nesse tipo de função, é necessário que a pessoa trabalhe naquele horário ou tantas horas por dia. Em outras funções, em funções mais estratégicas, mais decisórias, ou até funções em que as pessoas trabalham com vários países, fusos horários diferentes, talvez não seja tão necessário trabalhar exatamente naquelas horas, e sim a entrega, como você mencionou. Né? A performance não é medida no número de horas, mas medida no que a pessoa ofereceu de resultado, entregou no que se propôs a fazer, no projeto, como aquilo evoluiu, progrediu. A questão do monitoramento de quantas horas a pessoa está logada no sistema, o geolocalizador para ter certeza que a pessoa está naquele lugar, na sua casa, ou se ela não está no celular, no café da esquina respondendo. De novo, é necessário que você esteja em um lugar só, de acordo com a sua função, ou é necessário que você esteja engajado, comprometido? Né? Então, sem tocar no aspecto jurídico, algumas jurisdições vão permitir essa implantação de geolocalizador, seja porque é o computador da empresa, seja porque o funcionário assinou um acordo nesse sentido. Outras jurisdições vão considerar isso como uma invasão da privacidade, não vão permitir. Mas o que eu penso sobre isso? Exatamente o que você falou. Se não é necessário, se não é absolutamente necessário, isso não causa segurança psicológica, porque aí a pessoa se sente um robô. Não importa o que eu tenho para contribuir intelectualmente, o que importa é se eu estou logado e quantas teclas eu estou tocando naquele determinado espaço de tempo. E isso é possível, né? Os equipamentos realmente registram quantos toques você efetua num determinado espaço de tempo. Então, eu creio que não, ao contrário, isso traz uma insegurança. E um outro aspecto que eu penso no sentido de comportamento organizacional é o seguinte: se uma empresa ou um líder, a pessoa que recrutou, que contratou, não confia que aquele profissional vai estar trabalhando, não confia que o profissional está dedicado para entregar o que se propôs a fazer quando contratado para fazer aquele trabalho, não deveria nem ter contratado. Se a gente estiver lidando com profissionais, se a gente estiver lidando com adultos, eu não vejo por que controlar minuto a minuto. Se você não confia, se aquela pessoa, se você acha que a pessoa vai tirar vantagem de você, vai tirar vantagem dos colegas de equipe ou da empresa, ela não deveria estar naquela equipe ou naquela empresa. Sim, é verdade. A gente até vê, já cheguei a entrar em algumas reuniões e o pessoal fala, olha, vamos entrar duas em ponto, porque para ficar registrado aqui que a gente entrou, quer dizer, então, que o computador registra tudo e tem que falar boa tarde para registrar no computador, quer dizer, aí já o próprio funcionário já está ali, já existe uma insegurança, olha, você faz isso, você faz aquilo, você entra a tal horário, senão você vai ser submetido, enfim, a algo ruim vai te acontecer porque você deveria estar neste horário específico. Quer dizer, é bem complexo, porque há casos e casos, né? A gente... Sim, às vezes o horário específico é o que precisa, porque é o que todo mundo concordou em participar. A pontualidade é algo importante, não deixar os colegas na mão é muito importante, até para criar essa convivência positiva, para promover essa segurança psicológica na equipe. Mas realmente, se for por medo, aí não vale a pena, né? E essa questão de inteligência cultural que você mencionou, Vivi, como é que funciona nas empresas?
A inteligência cultural, ela é definida como a habilidade de se comunicar e operar em ambientes multiculturais ou em uma diversidade de contextos culturais. E aí, quando a gente diz culturais, a cultura é definida de maneira bem ampla. Então, não é só cultura geográfica, não se trata somente de lidar com pessoas de outras regiões ou outros países, mas sim pessoas de outras gerações, de outros gêneros, origens socioeconômicas e até de outras funções dentro da mesma organização, dentro da mesma empresa. Então, se a gente for pensar assim, em uma empresa grande, o pessoal que trabalha no departamento jurídico provavelmente vai pensar de maneira muito diferente do pessoal do departamento de marketing. Então, eles têm culturas diferentes, né? Em qualquer grupo de pessoas se forma uma cultura. Então, eu, você e o pessoal que está nos assistindo aqui no Insta, a gente está criando uma cultura. Nesse espacinho aqui, nesse tempo reduzido, a maneira da gente interagir, isso já é uma cultura. Então, a inteligência cultural é isso. É a habilidade da gente transitar por esses contextos multiculturais sem ofender as pessoas, sem perder a nossa identidade, mas sabendo se adaptar para chegar até o outro, para chegar no objetivo comum. Isso é incrível, né? Isso realmente falhou ali, tá falhando a internet, voltou. Isso é incrível. Tá falhando um pouquinho a internet. Vamos ver se volta. Voltou. Tá falhando a internet um pouquinho. Você tá me ouvindo? Tá falhando. Tá me ouvindo? Sim. Cortou um pouquinho quando você estava falando, que você estava falando das pesquisas, aí cortou um pouquinho. Repete para mim novamente. Os pesquisadores que iniciaram esses estudos sobre inteligência cultural, o que eles queriam? Eles queriam identificar quais eram os traços das pessoas que lidavam com outras culturas, conseguiam transitar entre culturas com eficácia. Então, eles foram pesquisar os traços comuns a essas pessoas. E isso já vem de mais de 20 anos e hoje em dia ganhou muito destaque por conta da diversidade que a gente observa nas organizações, na sociedade, nos mercados. Então, isso se tornou ainda mais importante. Isso é realmente incrível, né? Porque existe uma dificuldade muito grande nessa questão cultural das pessoas se adaptarem ao outro, ter empatia com o outro, né? Até porque culturalmente já é realmente muito diferente entre um país e outro, né? E não só países mesmo, diferenças pessoais, pensamentos, né? Enfim, grupos. Eu posso falar porque eu já transitei em vários grupos, eu fiz marketing antes, né, de fazer direito, antes de ser advogada. Então, assim, são grupos muito diferentes. Então, quem está na publicidade, no marketing, é muito diferente de quem está no direito, né? Então, são grupos completamente diferentes, pessoas, olhares diferentes, então nem sempre é fácil as pessoas realmente se interessarem. Eu acho que a questão é essa, né? O interesse pelo outro, né? O interesse pelo outro e também não julgar o outro. Eu acho que esse é um grande aprendizado, né? Não julgar o outro, porque para transitar
nessa cultura diversa, precisa, além de se conhecer muito bem, não julgar o outro. Isso é uma tarefa que não é simples, né? Mas é incrível quem tem essa habilidade pode ganhar o mundo, né? Porque é uma habilidade extremamente rara, na verdade, nos Mas dias de... veja, o bom disso é que essa é uma habilidade que pode ser aprendida. Esse está comprovado através desses estudos que esse não é um talento inato, não é assim, você tem ou não tem inteligência cultural, é algo que você realmente pode desenvolver e melhorar. Todo mundo pode desenvolver e melhorar a inteligência cultural. Excelente, é isso aí, exatamente. Isso é incrível, né? A gente melhorar nesse sentido e desenvolver essa habilidade é muito importante, inclusive para as empresas, né? Porque as empresas, o que a gente mais vê aí são situações, brigas, né? Em supermercados, né? Desrespeito à natureza, animais, desrespeito. Então, isso, na verdade, já está assim, bem estampado, né? Essa dificuldade. Então, é importante mesmo desenvolver essa habilidade, né? O pessoal está dizendo aqui que muitos funcionários precisam de controle, que alguns funcionários precisam de controle, né? E que não é fácil, então, assim, então colocar, de repente, um geolocalizador no funcionário. Tem inclusive, esse ponto eu até queria conversar, porque, assim, o pessoal chega para mim e fala justamente isso, olha, eu tô tendo um problema com um funcionário aqui da minha empresa, mas se o funcionário não tem uma função muito estratégica, então eles falam, às vezes, de uma forma pejorativa, como fosse um peão de fábrica, e que esse funcionário ele dá trabalho e que por isso precisa de colocar controle no funcionário. O que você acha disso, Vivi? O peão de fábrica também é um funcionário, merece todo o respeito, tem a dignidade como qualquer pessoa que desenvolva um trabalho honesto. E, claro, os controles que a gente vê desde a Revolução Industrial, as pessoas têm cartão de ponto, existe um controle, claro, sem dúvida. Até porque é a maneira de você ser justo com todos. Porque se o horário de trabalho é 8 horas por dia, a jornada é 8 horas por dia para todos, a maneira de você comprovar para todos que todos cumpriram é controlando. Eu não tenho nada contra o controle efetivamente necessário. Agora, Certo. quando o resultado do trabalho ser medido de outra forma, que não pela jornada, pelo tanto de horas ou minutos, aí eu creio que a gente pode usar outro tipo de controle. E os bons líderes sabem, pelo estilo de trabalho de cada um, pela personalidade de cada um dos seus liderados, quais que eles devem soltar e quais que eles devem dar um puxãozinho, né? É verdade, é verdade. Vivi, eu quero agradecer a você ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse tema tão importante de segurança psicológica, trabalho remoto, né, inteligência cultural, que hoje em dia é muito importante a gente ter essas habilidades, né, uma habilidade interessantíssima, porque, na verdade, se a gente conseguir desenvolver realmente essa habilidade, a gente sai da polaridade, né? A gente deixa de ficar em polos e aí a gente trabalha no meio termo, né? Então, se eu não tenho nada contra um time de futebol, alguém que torce para, enfim, o pensamento de alguém, se eu não tenho nada contra, eu deixo de viver ali no certo ou errado, tirar essa questão do que eu sou é certo, o que o outro é errado. E aí a gente chegar no meio termo, então isso é um trabalho árduo, mas realmente é como você falou mesmo, não é impossível, né? A gente pode trabalhar e pode desenvolver essa habilidade de chegar no meio termo, né? Que eu acho que Não é inclusive impossível e é compensador, né? exatamente, exatamente. Então eu quero te agradecer, né, essa oportunidade.
de você ter trocado a sua experiência, o seu trabalho, que é muito importante para a gente aqui, né? Compartilhar essa informação com muita gente, com empresários, com funcionários, para que a gente possa ter um ambiente mais seguro de trabalho, um ambiente em que o funcionário e o empregador não exista mais esse ranço, esse problema que muitas vezes existe nas empresas, talvez não em empresas grandes, multinacionais, mas em empresas de médio porte, a gente vê muito problema nesse sentido, né? Então, é importante. Obrigada, Muito obrigada Vivi. pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, seus conteúdos são sempre muito úteis e seus convidados muito competentes. Eu agradeço a oportunidade.